E aí, pessoal, a palavra do presidente Alberto Guerra, as vendas, os riscos, quem deve performar e, claro, como o Grêmio avalia o gauchão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora é hora do Super Vieser, para você fazer o seu rancho, para você ter desconto. Você vai baixar no seu celular o aplicativo do Clube Vieser. Baixando o aplicativo, você vai ter descontos de verdade. Você recebe no seu celular as grandes ações da semana e tem descontos para você ir lá consumir e, claro, ser muito bem tratado no Super Vieser. 37 anos em Canoas e em suas lojas e também na zona norte de Porto Alegre desde o final do ano de 2023. Seja Vieser, eu sou, você vai ser também. Gente, o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha nessa semana e deu uma série de informações que eu acho importante a gente repercutir. Não esqueçam, tá? Hoje, às 19 horas, para quem vê esse vídeo antes, às 19 horas a gente abre a live aqui, falando do segundo tempo, fazendo o react do segundo tempo da Copinha. Então, quem vê esse vídeo aí até o início da Copinha, o jogo começa às 18h15, já sabe, 19 a gente abre live aqui. 19 a gente abre aqui, fazendo a nossa live de domingo, que vai até às 9 horas da noite. Mas o presidente concedeu uma entrevista e falou também dos jovens da base, né? Ele falou sobre as muitas sondagens que Gustavo Martins e que Cuiabano tem recebido. E ele disse, eu não gostaria de vender. Talvez eu não possa dizer que não vou vender. Segundo ele, a frase é exata. Agora, se eu vou vender é diferente. Deu uma risada. Não gostaria, tenho trabalhado muito para abrir espaço para esses jogadores no grupo. Ou seja, tem conversado com o Renato para que eles tenham mais espaço. E citou 3 nomes em especial. Ele fala em resultado esportivo. Ele falou também no Ronald, no Nathan Fernandes e no Jonathan Robert. No Jonathan Robert, que está recuperado e que, segundo ele, esses 3 jogadores devem desempenhar em alto nível e brigar pela titularidade. Ele acredita em Ronald, em Nathan Fernandes e Jonathan Robert. Agora, sobre os jogadores, os dois, o Gustavo Martins, que já recebeu uma proposta de 3,5 milhões de euros, e o Cuiabano, que tem recebido propostas da Itália, mas por um valor muito baixo, ele considera o seguinte, eles têm tudo para entregar desportivamente. E depois, no momento certo, fazer a venda e poder retornar esse valor aos cofres. Infelizmente, é uma parte importante, uma realidade de vender um ou outro jogador para equilibrar as contas. Gostaria de ver esses jogadores atuando, é um ano importante, temos 4 competições, precisamos de um elenco mais numeroso, mais qualificado, com mais de uma opção para a posição. Isso passa pela manutenção desses jogadores. Nessa linha de análise, a entrevista é muito boa, tá? É muito boa a entrevista do presidente Guerra pro Show dos Esportes, na sexta de noite. E ele fala de como o gauchão vai ser importante. Lembrando assim, ó, o que acontece? Nós começamos dia 20 de janeiro. Aí tu tem 10 dias de janeiro, com 3 jogos. Tu tem os jogos de fevereiro. E no dia 7 de março, fecha a janela. Então tu tem aí 45 dias, um pouco mais, quase 55 dias, de puro vestibular, de pura avaliação. O grupo do Grêmio estará sendo avaliado fortemente até o dia 7 de março. Porque o Grêmio quer, sim, estar forte e analisando isso. Porque senão é agosto ou julho. E aí tu tem o Campeonato Gaúcho já foi, o Campeonato Brasileiro já andou, a Copa do Brasil já andou e principalmente a Libertadores, tu jogou toda a primeira fase. Toda a primeira fase. E essa para mim é a primeira grande novidade na análise que o presidente Guerra começa a desenvolver em cima do grupo de jogadores. Antes a sensação era assim, precisamos de um goleiro, precisamos de um centroavante, o grupo está fechado. Depois veio o zagueiro. Agora não. Agora vem uma análise mais concreta sobre o grupo. Vamos precisar de outro lateral esquerdo. Cuiabano vai dar conta do recado. Os laterais direitos, será que eles vão sustentar?
E os volantes? Será que eles se mantêm fortes com a entrada do Ronald, que hoje está servindo a seleção? Será que este grupo é suficiente? Vamos considerando sempre que o presidente Guerra voltou a falar em janeiro um jogador para ser o camisa 9. Será que está resolvido o problema das extremas? Tem o Nathan Fernandes, tem o Bessosi, tem o Cristaldo, que é o Soteldo, que é o titular, e os meias. Tu tem lá o Jonathan Robert, que se posiciona, citado pelo presidente Guerra, que se posiciona junto, se bem que o Jonathan Robert é mais extrema, né? Acho que ele inclusive seria o extremo pelo lado esquerdo, vai disputar a posição também com o Soteldo, mas os meias, o Cristaldo e o Nathan Pescador vão conseguir dar conta do recado? Não vão? Que ponto de conexão o Campeonato Gaúcho pode entregar para o Grêmio? Como fazer o diagnóstico correto? O presidente fala sobre isso. Então aqui nós temos algumas informações. A primeira me parece exatamente essa relação entre as propostas e o dinheiro que o Grêmio tem. Então, o Grêmio não quer vender, mas vai vender. Então tem que chegar no valor. E o outro, o presidente Guerra, tem tentado, junto ao Renato, maior utilização dos meninos na construção do trabalho dele. E aqui ele cita 5, 2 especialmente que estão recebendo propostas e os outros 3. Então nós temos Gustavo Martins, Cuiabano, Ronald, Nathan Fernandes e Jonathan Robert. A informação é muito importante. O presidente Alberto Guerra tem trabalhado, e o único trabalho que ele pode fazer é falar com o treinador. É o único trabalho que ele pode fazer. Chegar no treinador e, olha, eu quero que eles sejam utilizados mais vezes. Mais vezes. Então, aqui está algo que para o torcedor é importante e principalmente para o Grêmio é importante. 5 nomes. Um pedido formal do presidente, uma forma importante do presidente gerir. E o Grêmio aí vai trabalhar para tentar, sobretudo, utilizar, valorizar e, quando chegar a janela, ter mais opções de venda. Hoje, os números são pequenos, em cima de 2 atletas. O Grêmio precisa de mais. E o time, o time está num vestibular que fica evidente a partir destas informações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.